galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste canal. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Beli. Bom galera, no episódio de hoje nós vamos fazer mais uma review. Dessa vez nós vamos falar sobre o meu mod, o iLeaf iStick TC 200 watts. E para que a gente possa falar sobre essa coisa linda aqui, a gente vai na mesinha ali atrás, onde eu vou fazer um close para vocês da caixa, tudo que vem junto com ele. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, as especificações, tudo que ele pode fazer. Depois a gente vai voltar para cá, a gente vai evaporar, eu vou dar os meus prós, os contras e as minhas considerações finais. Beleza? Então, sem mais delongas, senta aí na tua mesa, pega teu vape e bora pro vídeo. Musiquinha de elevador. Então galera, isso aí que vocês estão vendo na frente de vocês é a caixa onde o iLeaf iStick 200 watts vem. Deixa eu mostrar um pouco a caixa para vocês. E abrindo esta caixa, como desliza. Vocês vão receber o seu iLeaf iStick TC 200 watts, mas já a gente vai falar sobre ele. Vocês vão receber um warning card dizendo para vocês, por favor, não utilizarem baterias danificadas. O manual de instruções da iLeaf, contendo várias línguas, mas pode ter certeza que português não é uma delas. Um cabo USB para você poder dar upgrade no seu firmware. E sim, o iLeaf iStick 200 watts TC tem upgrade no firmware. É só você dar uma olhada no site da iLeaf. Eu vou deixar um link na descrição. E por fim, vocês vão receber o seu mod, o iLeaf iStick TC 200 watts. Vamos falar um pouquinho sobre as especificações desse mod. Ele tem a largura deste lado até este lado de 57 milímetros. Se nós virarmos para este lado, a largura dele é de 37 milímetros. E a altura dele, do topo até embaixo, é de 84 milímetros. Esse mod ele vem em 3 cores diferentes. Ele pode vir em todo preto, em cinza, que é este que estou em mãos, ou na cor branca. Esse é um mod que comporta 3 baterias, são no caso 3 baterias de 18.650, recomendadas acima de 25 amperes. Como vocês estão vendo aqui, ele tem o pino aqui de cima de conexão 510, alguns parafusinhos aqui. Você tem aqui o botão de Fire, o botão mais, menos, o botão Mod. Aqui embaixo vocês vão ter a conexão para o cabo USB. Atrás está escrito iLeaf iStick TC 200 watts. Aqui embaixo você vai ter a porta da sua bateria. Ela contém alguns buracos de ventilação, assim como parafusos em cada lado. E esse daqui é o mecanismo que abre a portinha da bateria. Esse iLeaf iStick 200 watts, ele vem exatamente com o mesmo chip que o SMAC Reload RX200. Na realidade, eles foram construídos de formas diferentes, mas eles são extremamente iguais em praticamente tudo. A única diferença é o formato, que é mais ergonômico. O Reload RX200 ele tem um formato triangular. Esse formato aqui do iLeaf iStick ele é oval, então ele cabe perfeitamente na sua mão e você pode apertar o botão tanto com o seu indicador quanto com o seu dedão. Como eu disse para vocês, ele é disponível com 3 baterias que são vendidas separadamente. Você abre a porta da bateria e você tira as baterias dessa forma. Lá no fundo você vai ter os conectores da bateria. Infelizmente não está dando para ver direitinho, mas tem um maisinho vermelho aqui desse lado, um menos azul desse lado e um mais vermelho desse lado, que mostra exatamente onde você tem que colocar suas baterias. Esses daqui são plaquinhas que vão conectar com esses 2 pinos aqui de baixo. Eles vão fazer a conexão completa da porta da sua bateria para indicar que seu mod está seguro, que você tem os conectores da parte de baixo. E aqui também tem o menos, o mais e o menos, se você quiser saber exatamente como você vai colocar suas baterias. Para colocar as baterias é bem simples. Você coloca o positivo para baixo, positivo para cima, positivo para baixo, e é só fechar, ele vai ligar automaticamente. Antes da gente ligar o mod e falar tudo que ele pode fazer, eu vou falar para vocês antes aqui de uma forma bem resumida tudo o que esse mod traz para você. Ele tem o modo Power, modo TC e o modo TCR. O modo Power dele ele vai de 1 até 200 watts de potência. O modo TC ele comporta titânio, níquel, stainless steel, no caso aço inoxidável. Ele também tem o TCR, o M1, M2, M3 para você fazer um TC customizado. No caso o TC vai
de 100 graus Celsius até 315 ou 200 graus Fahrenheit até 600 graus Fahrenheit. Em modo Power, esse mod aceita resistências de 0.1 ohms até 3.5 ohms. Em modo TC, ele vai aceitar de 0.05 ohms até 1.5 ohms. Para ligar esse mod, tudo que você precisa fazer é apertar o botão de Fire 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vai aparecer o iLeaf na frente da sua tela e automaticamente ele vai estar ligado já. Para você apertar o botão de Fire, é simplesmente pressionar. Aqui no caso está dizendo que está dando no Atomizer, porque eu não estou com nenhum atomizador no topo. E para desligar, você aperta o botão exatamente 5 vezes novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai dar iLeaf de novo e vai apagar. Eis aqui como vai ficar o seu mod com um Avocado 24, por exemplo. Ele comporta perfeitamente atomizadores de 24 milímetros e também comporta atomizadores maiores, como por exemplo o Emmet Dual, que tem 25 milímetros. Pode ver? Nenhum overhang, ele fica sentadinho perfeitamente. E um exemplo também com o RDA, eis como ele fica com o Peerless sentado em cima dele. Pode ver? Perfeitamente, sem nenhum overhang. Tem um pouquinho de um espacinho por conta da conexão de 510, mas é de boa. Aqui na tela você vai ter todas as configurações possíveis que você pode fazer para o seu iLeaf iStick 200 watts. Então aqui, por exemplo, você tem o botão de mais e o botão de menos. Eles vão aumentar ou diminuir a potência do seu mod, no caso de você estar em watts. Então ele aumenta também em incrementos de 0.1, como você pode ver aqui nesse ladinho. E se você pressionar, ele aumenta também em alta velocidade até 200 watts. Ele não vai além disso, então para você voltar, você tem que apertar o botão de menos, pressionar, ele vai também voltar em alta velocidade até 1. Então, como eu disse para vocês, ele aumenta e diminui em incrementos de 0.1. Existem também algumas formas de você personalizar o seu mod. Se você apertar o botão negativo e o botão de Fire ao mesmo tempo, ele vai entrar no modo Stealth. Então toda vez que você apertar o botão de Fire, deixa eu colocar um atomizadorzinho aqui para mostrar para vocês. Toda vez que você apertar o botão de Fire, ele vai desligar a tela, em vez de manter ela ligada. Em ordem, para você retirar o modo Stealth, você precisa simplesmente apertar o botão de negativo e o Fire ao mesmo tempo de novo. E Stealth Off. E aí quando você apertar o botão, ele vai dar o Fire, mostrando a quantidade de segundos. Se você apertar o botão de mais e o botão de Fire ao mesmo tempo, ele vai começar a piscar essa lateralzinha aqui, onde você pode alterar o que você quer ver. Então aqui a gente tem a resistência, a bateria e a quantidade de volts. Se a gente apertar para mais ou para menos, a gente vai ter só a resistência e a bateria. Só a resistência, a bateria e a quantidade de puffs que você já deu no seu mod. Ou só a quantidade de ohms, a bateria e a quantidade de segundos em que seu mod ficou apertado o botão Fire. Se você quiser deixar essa especificação, é só você apertar o botão de Fire e ele trava da lock exatamente nessa modificação. Se você quiser alterar de novo, simplesmente aperte o botão de mais e o Fire ao mesmo tempo e é só você trocar para o que você quer. Se você apertar o botão de Fire 2 vezes, ele vai ter o logo on ou off. Ele é uma espécie de um screensaver, um protetor de tela. Então você pode deixar tanto ligado quanto desligado. Se você deixar ligado e deixar o mod sem mexer por algum tempo, ele vai deixar a marca iLeaf aqui aparecendo. Se você quiser retirar isso, é só apertar 2 vezes de novo, colocar em off e dar Fire. Se você deixar o mod sem mexer por algum tempo, ele vai continuar com a tela ligada o tempo todo. Se você quiser bloquear e não precisar ficar mexendo mais na quantidade de watts que você quer alterar, basta você apertar o botão de mais e menos ao mesmo tempo. Ele vai dar lock. Então toda vez que você for alterar, ele não deixa você mexer na quantidade de watts ou, no caso, na sua temperatura. Para você retirar ou desbloquear o seu lock no mod, basta você apertar o botão de mais e menos ao mesmo tempo. E ele desbloqueia e você pode utilizar sem problema nenhum. Aqui embaixo nós teremos o botão de mod. É ele que você vai utilizar para passar para o seu modo Power, TC ou TCR. Se você pressionar, ele vai diretamente para o modo TC. Então nós teremos níquel, titânio, stainless steel ou aço inoxidável. E aí nós vamos para o TCR, o M1, M2, M3 e de volta para watts. Como eu disse para vocês, esse mod aqui, ele altera tanto em Celsius quanto em Fahrenheit. Então se você quiser alterar a sua temperatura, basta você apertar o botão de mais ou de menos. E se você apertar de novo, ele vai direto para Fahrenheit, 600 graus até 200. Se você pressionar de novo,
vai até 315 graus Celsius, até 100 graus Celsius. Se você quiser bloquear a quantidade de ohms que está aqui no seu mod, no visorzinho dele, basta você apertar o botão de mais e o botão de Fire no modo TC. Vai aparecer um cadeadinho aqui, então ele vai deixar locado nessa quantidade de ohms que você deixou aqui sua resistência. É a resistência original em temperatura ambiente que ele vai ficar, e aí ele vai poder controlar a temperatura do mod a partir dessa resistência. Em ordem para você desbloquear, basta você apertar o botão de mais e o botão de Fire novamente, e ele desbloqueia a sua resistência. Se você quiser aumentar ou diminuir a quantidade de watts de potência enquanto você está utilizando o modo TC, basta você apertar o botão mod mais ou menos, dependendo de onde você quer mudar. Então, se você pegar o mod e o mais, por exemplo, ele vai aumentar a quantidade de watts. E se você apertar o botão de menos e mod ao mesmo tempo, ele vai diminuir a quantidade de watts. E agora que nós já falamos bastante sobre esse bichinho bonitinho, vamos para a mesa de volta, onde a gente vai vaporar. Eu vou falar os prós e os contras e as considerações finais. Então, galera, esse foi o review do eLeaf iStick TC 200 watts. Antes da gente falar um pouquinho sobre os prós e os contras, a gente vai dar uma vaporadinha nesse bichinho. Eu tô aqui com o meu Peerless RDA em cima do meu eLeaf iStick. Tô com uma resistência que está dando 0.22 ohms, estou vaporando a 80 watts. É um Dual Fused Clapton 26 gauges com 32 gauges em volta. Se você quiser aprender a fazer essa build, eu vou deixar um card aqui em cima com o meu tutorial para você aprender a fazer Fused Clapton. Então vamos lá, galera, 0.22 a 80 watts. Bora lá! Como vocês puderam ver, esse mod é extremamente potente. Vamos falar um pouquinho sobre os prós do eLeaf iStick 200. Bom, o primeiro pró que eu consigo encontrar para ele é o design dele. Ele é extremamente ergonômico, ou seja, ele cabe de uma forma muito perfeita na sua mão, extremamente confortável. Ele é um mod muito gostoso se você estiver utilizando ele durante muito tempo. É diferente do Reload RX200, por exemplo, que ele tem um design mais angulado, né, mais triangular. O eLeaf iStick 200 watts ele tem esse design um pouquinho mais para um formato oval, então ele cabe na sua mão de uma forma muito confortável. Outro pró, o botão dele fica exatamente no meio da palma da sua mão, então você tem a disponibilidade tanto de apertar o botão com o seu indicador quanto com o dedão. E eu sou uma pessoa que eu prefiro sempre dar o fire no meu mod com o meu dedo indicador. É uma opinião bem pessoal da minha parte, mas assim, eu vejo isso como um pró, porque se você for um cara que prefere o dedão, você pode utilizar o dedão para apertar o fire. Se você for um cara que prefere indicador, você pode apertar com o indicador também. Bom, outros prós também, como vocês puderam ver, a review basicamente falou tudo que esse mod pode fazer. Então você vai ter controle de temperatura, titânio, níquel, aço inoxidável, você tem o modo power em watts, você pode personalizar o seu mod da forma como você quiser, como você preferir, para fazer com que esse mod consiga se adaptar a melhor forma como você gosta de evaporar, basicamente. Então ele tem vários tipos de personalizações diferentes, tanto no modo TC, no modo em watts também. Tem aquelas personalizações também de colocar a telinha aqui, o screensaver. Tem a opção também de você bloquear o seu mod para impedir que sem querer você aperte o botão de mais e menos e acabe desregulando o seu mod. Tem o modo stealth, no caso de você estar num lugar escuro, você não quiser que ninguém veja que você está usando o seu mod, por exemplo. Você pode acionar o modo stealth. Toda vez que você apertar o botão de fire, ele não vai mostrar a quantidade de segundos ali ligada na tela. Tem também a opção super bacana que seu mod você pode virar a tela tanto para canhoto quanto para destro. Então você tem essa opção de você, eu sou canhoto, então eu posso trocar a tela aqui simplesmente apertando o botão mais e menos, e eu posso utilizar o meu mod na minha mão esquerda, quanto eu posso utilizar ele na minha mão direita se eu fizer a mesma função. Então assim, ele é cheio de formas diferentes de você conseguir personalizar para que você se sinta confortável utilizando ele do jeito que você gosta mais. Agora falando um pouquinho sobre os contras, eu não encontrei muito contra para ele, para te falar a verdade. Um contra é uma contra bem pessoal da minha parte, que é um negócio que eu não sou muito fã de ter isso no mod regulado, e outro contra é um negócio bem mais pesado. A gente precisa conversar sobre esse iStick 200 aqui, porque é um negócio bem complicado. Então presta atenção, se você está querendo comprar esse mod, presta atenção nesses contras agora que eu vou te falar. O primeiro deles, como eu falei, é um pouco pessoal da minha parte. Quando você vai mudar a quantidade de watts, a potência,
ele faz aqueles incrementos de 0,1. Eu acho isso meio desnecessário. Eu sou um cara que se tivesse 1 watt para mais, 1 watt para menos, ia ser muito mais fácil de você conseguir fazer o setup do seu mod. Então ele vai fazendo 0,1, 1 por vez, e você tem que pressionar para que ele consiga fazer incrementos de 1 watt de potência para mais ou para menos. E aí vai chegar num ponto que a velocidade vai ficar rápida demais e você não vai conseguir parar exatamente no lugar onde você queria. Então aí você vai ter que voltar tudo manualmente. Isso eu acho que é um pouco chato de fazer. Tem muito mod regulado que faz isso e eu não gosto muito deles terem esse tipo de coisa, sabe? Deixa o negócio um pouco mais simples. Eu acho que é mais tranquilo a gente utilizar desse jeito do que com incrementos de 0,1. É meio ridículo isso. Mas é a minha opinião pessoal, entendeu? Então assim, pode ser que você não se importe com isso. Eu me importo e acabei colocando isso um pouco como um contra. O outro contra aí é uma parada mais pesada desse mod. A porta da bateria. Eu vi alguns relatos, não só vi, como eu também fui uma das pessoas que sofreu esse problema com esse mod. Durante um certo tempo de uso desse iLeaf iStick 200, você tirando as baterias para você colocar para carregar de novo, e aí depois você colocando de volta, esse mecanismo onde você abre a porta e fecha, ele vai começar a desgastar com o tempo a parte de plástico que tem aqui do lado, porque todo esse mod ele é confeccionado em plástico, tá? Até os botões que eles parecem ser metalizados, eles são botões banhados em alumínio, parece. Então assim, é tudo plástico. E aí essa parte com o tempo, ela vai desgastando o local onde ela fica segurando, né? Uma espécie de uma garrinha que fica segurando para impedir que essa porta abra. E com o tempo, a porta, em vez de ela fechar totalmente retinha, normal, ela vai começar a ir cada vez mais para fora. Tem dois contatos aqui que são banhados em ouro, que eles fazem contato com a porta, e esses dois contatos têm molas atrás deles. Então eles ficam mantendo uma pressão constante para essa porta. Assim, quando você quiser abrir, ele abre automaticamente. O problema é que com o tempo ele vai desgastando essa parte e a porta do seu mod ele vai empurrando cada vez mais para fora. E aí você chega num contra que ele tem dois pontos diferentes. Tem o fator estético, que a porta vai ficar para fora, então ele vai ficar feio. O meu tá um pouquinho para fora, isso eu acho um pouco feio. Eu realmente não tô gostando dessa portinha para fora. Tá bem ridículo isso. E vai ter o outro fator, que aí já é um problema mecânico desse mod. Ele tem esse mecanismo aqui, com essas duas plaquinhas que ficam exatamente aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem duas plaquinhas aqui que são banhadas em ouro, que elas fazem contato com esses dois pininhos aqui. Com o tempo, com esse desgaste, ele vai parar de fazer o contato, então automaticamente ele vai dizer para o mod que a porta do seu mod está aberta. Ou ele simplesmente não vai ler as baterias. Ou seja, você não vai mais poder utilizar o mod. Isso aconteceu comigo, eu fiquei puto da vida, porque eu tinha comprado um mod que não é barato. O iLeaf iStick 200 watts ele não é barato, ele é mais barato do que o RX 200, só que ele não é tão barato. E aí começou a dar esse problema. A forma como eu consegui resolver isso foi, eu desmontei essa parte aqui de baixo, eu peguei um pedacinho de cartão, daqueles cartõezinhos de plástico de clube, sei lá, eu peguei um cartão do Starbucks e recortei um pedaço bem pequenininho e coloquei exatamente nessa parte aqui onde esse mecanismo ele faz o contato. Assim, quando o mod fecha, o mecanismo ele volta a ir mais pro fundo, porque tem um espaço a mais para ele poder passar. Isso conseguiu resolver perfeitamente esse problema. Porém, eu tive que fazer uma gambiarra para um mod que não é barato, né? Que custa um pouco caro. Então eu tive que passar por todo esse problema para saber como eu ia resolver esse probleminha, que é um problemão, porque meu mod simplesmente não estava funcionando. Mas depois eu consegui resolver isso. Sabe-se lá até quando também esse mod vai continuar funcionando assim, desse jeito. Mas enfim, isso é um contra muito sério. Se você é uma pessoa que está procurando comprar um iLeaf iStick 200 watts, eu recomendo ele porque eu acho que ele é um mod muito, muito bom. Ele tem uma performance ótima, ele tem um design bacana, ergonômico, ele é super confortável e ele tem uma quantidade gigantesca de customização que você pode fazer com ele. Mas tem também o lado de que esse mod pode acontecer dele dar esse probleminha na porta da bateria. Não são todos os mods que isso aconteceu, tá? Eu vi alguns relatos aqui e ali e eu acabei tendo esse mesmo problema. Mas é uma coisa que eu acho que vale a pena se pensar. Então assim, se você quiser um mod que tenha
comporte 3 baterias, que tem uma ótima performance, que tem uma ótima customização, e você sabe que o Ilifa Stick 200 watts, ele é exatamente a mesma coisa que o Relow, a única coisa que difere dele é o formato, eu iria pro Relow RX200. Pelo formato, pelo conforto, eu ficaria com o Ilifa Stick, mas depois daquele problema que eu passei com esse mod, eu preferi muito mais o Relow RX200. Então, vale a pena? Vale, mas pode ser que você tenha esse problema, então eu não recomendo. Então é isso, galera! Esse foi mais um vídeo que eu queria passar pra vocês. Lembrando, lá embaixo no link na descrição eu vou deixar tanto o meu Facebook quanto o meu Instagram. Se você quiser me seguir nessas duas redes sociais, tá o link lá embaixo para você poder clicar. Lembrando também, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar uma curtida malaca aqui desse lado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique aqui no botãozinho de se inscrever deste lado. E se você quiser saber quando eu vou postar meu próximo vídeo, clica aqui no sininho que tá do lado do botão de se inscrever, porque quando eu postar, você vai ficar sabendo. Muitíssimo obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e como sempre, claro, a gente se vê no próximo episódio. Falou!